Fala aí pessoal, beleza? Já está inscrito no canal? Se não, já se inscreve aí, já curte aí o vídeo também para dar uma ajuda. E vamos lá, nesse exercício a gente tem que verificar que nessa integral de linha aí, essa forma diferencial ela é exata, eu tenho que encontrar uma função potencial para ela, tá? Ou seja, esse campo aí é um campo conservativo, e aí por fim eu tenho que calcular a integral, que é a parte mais fácil. Então, primeiro, vou identificar quem é o campo vetorial. O campo vetorial, no caso aqui, ele tem componentes dadas por, componente x dele é de y, componente y dele é x é de y mais é de z, e a componente z é y é de z. Beleza? Dado esse campo vetorial aí, se eu quero saber se essa forma diferencial é exata, eu preciso calcular o seu rotacional. O que é o rotacional? O rotacional é esse determinante aqui, ó. Eu preciso calcular o determinante dessa matriz aqui, em que a segunda linha, ela é um operador, ela entra o operador de derivadas ali, o nabla, né? Entre as componentes do nabla. E na terceira linha entra os componentes do vetor. Então eu tenho que calcular esse determinante aí, que é como se fosse um determinante normal mesmo, tá? Como que a gente calcula? A gente calcula da seguinte maneira. A gente calcula então, o i vezes o determinante dessa matriz aqui, igual a um determinante mesmo, só que aí na hora que eu for calcular a multiplicação aqui na diagonal, eu não vou fazer a multiplicação, vou calcular uma derivada, né? Então é i vezes a derivada com relação a y de y é de z, menos derivada com relação a z de x é de y mais é de z. Aí vou fazer agora a segunda parte. Aí é o j agora, menos o j, na verdade, menos o j, tá? Vezes o determinante dessa matriz aqui, ó, formada por essas duas colunas em rosa aqui, destacadas em rosa, ok? E aí nesse caso a gente vai ter derivada com relação a x de y é de z, menos a derivada com relação a z de exponencial de y, mais agora o k, mais o k. O k, ele vai ser o k vezes o determinante dessa matriz aqui que eu vou pintar em vermelho, que é o determinante dessa matriz toda aqui, ó. Beleza? Que é derivada com relação a x de x é de y mais é de z, menos derivada com relação a y de é de y. Beleza? Então, calcular esse determinante, se esse rotacional for zero, ou seja, se o vetor, na hora que eu fizer essas operações, ele for vetor nulo, então essa minha forma diferencial é exata, beleza? E aí, nesse caso não é tão difícil assim ver que isso aqui vai dar zero. Ó, esse primeiro aqui, vamos começar pela componente j, que ele é o mais imediato. Ó, aqui nada depende de x e aqui nada depende de z, então a derivada aqui é zero, beleza? Nesse primeiro caso, então vamos agora no i, é i vezes é de z, que é o primeiro, menos, isso aqui não depende de z, menos é de z, de novo, menos j vezes zero, a gente já viu, mais, agora o k vai dar derivada com relação a x, então vai ficar é de y, derivada de é de y com relação a y, é de y também, então isso aqui dá o vetor nulo, beleza. Qual que é a minha conclusão? Portanto, f é uma forma exata. Ou conservativo, se quer dizer, se você preferir. Ou conservativo, também posso escrever isso aqui. Agora que eu já sei que ela é uma forma exata ou conservativo, eu sei que ela tem uma função potencial. O que é uma função potencial? Então existe, para esse caso, existe uma função f escalar, tal que o gradiente dessa f pequena dá o campo vetorial que a gente tem aí. O nosso campo vetorial, então, ele é nosso campo vetorial aqui no caso. Então, o que eu estou dizendo é, existe uma função f que se eu derivar com relação a x, a y e a z, né, calcular o gradiente, isso vai ser igual o campo que a gente obteve, que foi nos dado, né, que é o campo é o seguinte, é o e de y, x é de y mais é de z, y é de z. Ou seja, existe uma f, tal que acontece o seguinte, df dx é igual a e de y, df dy é igual a x é de y mais é de z, e df dz, derivada da f com relação a z, é y é de z.
E aí o que eu tenho que fazer é achar essa f. Como que eu vou fazer então? Eu vou escolher uma dessas equações, vou escolher, por exemplo, essa aqui, vou escolher a equação do meio aqui, vou integrar isso com relação a y para achar uma f, e depois vou comparar com essa primeira e depois vou comparar com essa terceira aqui. Então, partindo dessa aqui, ok? Eu vou encontrar uma f. Como que eu vou fazer para encontrar a f? Então, vou integrar o df dy com relação a y, ou seja, eu vou integrar isso aqui com relação a y. E aí, na hora que eu integro a parte à esquerda, este cara, ele fica exatamente igual a f de x, y, z. Beleza? Enquanto o lado direito, ele vai ficar o quê? Integral disso com relação a y da x é de y mesmo. A integral dessa parcela com relação a y da y é de z, certo? Mas, se eu estou integrando com relação a y, vai surgir uma nova função aqui, que eu vou chamar de g, e essa função g, ela é uma função que vai ter que depender de x e z. Beleza? Porque se eu derivar tudo isso com relação a y, eu tenho que voltar para o que eu tenho antes. E a derivada de uma função de x e z aqui com relação a y é zero. Então, só observando. Se eu derivar essa g de x aqui com relação a y, isso vai dar zero. Por quê? Porque ela é uma função só de x e z. Beleza? E aí pronto. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar essa função que eu encontrei. Vou pegar essa função aqui que eu encontrei. Vou derivá-la com relação a x e comparar com o primeiro. Vou derivar com relação a z e comparar com o terceiro e ver o que acontece. Tranquilo? E aqui essa é a parte mais fácil. Se eu derivar esse cara com relação a x, se eu derivar essa f com relação a x, ela vai dar exatamente o quê? É de y mais a derivada com relação a x dessa função aqui. Ó. Por um lado, a derivada dessa função dá isso, mas por outro lado, ela tem que dar quanto? Ela tem que dar é de y. Ou seja, eu estou dizendo então que a derivada dessa função g que eu não conheço com relação a x, ela tem que dar zero. Se a derivada dela com relação a x tem que dar zero, significa que ela não depende de x. Ou seja, ela só pode depender de z. Ou seja, isso aqui me garante que o g não pode depender de x, o g só pode depender de z. Beleza? Ótimo. Então, a minha conclusão aqui é que a f, nesse momento, ela é dada dessa forma aqui. Ó. Ela é x é de y mais y é de z mais uma g de z. Tá? Finalmente, tem que fazer mais uma última coisa. Agora eu tenho que derivar isso com relação a z e comparar com essa derivada aqui, com essa derivada ali. Então, derivando mais uma vez, então derivando agora com relação a z, derivando esse cara que eu acabei de encontrar com relação a z, eu vou achar y é de z mais g' de z. Correto? Só que isso tem que ser igual a esse cara aqui, ó, y é de z. E a minha conclusão, então, é que g' de z tem que ser zero. Ou seja, a g não depende de z. Se ela não depende nem de x nem de g, então a g de gato ela é constante. Ela é constante. E aí, finalmente, posso concluir, então, que a minha f de x, y, z, ela é, na verdade, x é de y, mais y é de z, mais uma constante, que eu vou chamar de c aqui, para não confundir. Beleza? Então, a minha função potencial é esse cara aqui. Ó. Isso aqui é a minha função potencial. Se eu derivar, se eu calcular o gradiente dela, eu acho o campo vetorial que me foi dado. E aí, finalmente, se eu quero calcular agora a integral, se eu tenho a função potencial, então, a integral que a gente deseja calcular, a integral é a integral de 0, 2, 0 até 4, 0, 3, de quem? De E de y dx mais x E de y mais E de z dy mais y E de z dz. E é isso, na verdade, essa integral, ela se eu já sei a função potencial funciona como se fosse uma primitiva. Então, isso é a função potencial no ponto de cima, que é o 403, menos a função potencial no ponto de baixo, que é o 020. E aí, nesse caso, então, o que a gente tem vai ser, então, 4 exponencial de 0
mais 0 vezes exponencial de 3 mais constante, menos 0 vezes exponencial de 2 mais 2 vezes exponencial de 0 mais constante. Isso, na verdade, vai ficar, então, 4 menos 2, que dá 2. E é isso, que é o valor da nossa integral. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.